Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui do fundo XPML11, o fundo da XP, fundo imobiliário de shoppings da XP. Hoje nós vamos ver aqui um pouquinho, né, do relatório gerencial, um pouquinho de como entender o relatório, como que ele se apresenta, né? E eu escolhi o fundo imobiliário de shoppings até mesmo para falar um pouquinho do setor, né? O setor que ele desde março de 2020 é um dos que mais sofreu, né, junto com de lajes corporativas aí por conta da Covid, a questão de isolamento, o regime de home office adotado por algumas empresas, com também a circulação do vírus, né? Muitas pessoas que trabalham nos shoppings eles ficaram muito prejudicados porque os shoppings praticamente fecharam, os comércios todos foram fechados, teve aquele período mesmo de isolamento e a gente vem aos pouquinhos vencendo essa guerra contra esse vírus e a gente percebe que o fundo, né, a categoria do fundo imobiliário de shoppings, ele vem tendo uma recuperação muito boa, tanto por parte da vacinação, como também por parte das restrições que antes existiam e que agora estão mais flexíveis, né? Então nós temos aí o que antigamente a gente tinha de locatários com espaço alugado, mas sem poder utilizá-lo por conta das restrições, e com isso impactando as receitas dos fundos, porque muitos locatários eles fizeram a negociação com o shopping para poder não pagar durante aquele tempo que estava estipulado de isolamento. Por conta disso, a receita mensal dos shoppings eles caíram muito, porque você não tem aquele aluguel recorrente ou não tem aquele valor integral que era pago antes da pandemia. E com isso, agora a gente tem, com essas flexibilização da utilização do espaço, a gente tem o retorno dos comerciantes, dos lojistas e também do público, né, que frequenta o shopping, que voltou a consumir, ainda que de maneira menor que o do período pré-pandêmico, mas que bem melhor do que os primeiros meses da pandemia, a partir de março, abril, maio, junho, que foram aqueles períodos mais tenebrosos. Pessoal, antes de mostrar o relatório gerencial para vocês, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do fundo, tá? Da performance do fundo. Hoje, agora no momento do vídeo, ele está sendo cotado aqui a R$ 93,55. Tá aqui, ó, R$ 93,50 agora, mas já teve um período em que ele custou bem mais barato que isso. Olhando 6 meses atrás aqui, ó, ele chegou a bater R$ 84,92 em dezembro do ano passado. Vamos ver lá na pandemia, lá, um ano. Vamos buscar aqui 2020. Olha só o tombo. Esse momento aqui, de 18 de março de 2020, foi o momento em que todas as bolsas caíram, despencaram. A bolsa brasileira, então, nem se fala. Olha só aí, R$ 68,30 foi o preço de uma cota do XP-ML11. Imagina que quem comprou nesse preço aqui, né, nesse momento aqui de R$ 68,30, ele teve uma valorização até a data de hoje aqui de 36,9%. Só que nesse período aqui ninguém estava pensando em comprar nada, né? Tava todo mundo pensando em vender casa, vender shopping, carro, tudo, mudar até de planeta. Mas as coisas foram melhorando. Olha só, não foi o fim do mundo, foi um pequeno momento que a bolsa ela assustou, né? Não só a bolsa, mas todos os investidores, todas as pessoas do mundo assustaram com a notícia da Covid. Mas o fundo ele vem tentando se recuperar, vem tentando chegar ao seu momento de estabilidade. Ele vem andando de lado aqui já tem um tempo, né?
mas muito longe ainda do período pré-pandemia, onde no início de 2020 a cota chegou a custar até mais de 146, né? 146, 57 reais. Então, assim, tá bem longe. É pode ser um indicativo de que pode vir uma valorização ainda? Pode, mas para quem trabalha, né, para quem investe com fundos imobiliários, não pensa em valorização de cota. Lógico que se acontecer, melhor. Mas pensa mais na distribuição de dividendos. E aí nós vamos ver os dividendos de 2020 para cá, a gente vai ver que também está tendo uma melhora significativa. Olha só, 2018, 2019 distribuiu mais que 2018, aí veio a pandemia. Como eu falei com vocês, os shops ficaram sem arrecadação ou sem a integralidade, né? Sem a totalidade dos aluguéis recebidos pelas suas lojas, né? E aí em 2021 já teve uma recuperação boa, olha só, quase a mesma distribuição de 2018. Então, houve uma recuperação sim, a gente espera que 2022 a recuperação ela continue e volte a distribuir um dividendo parecido, né, se não for igual, mas pelo menos parecido com o ano de 2019, onde quem teve uma cota do fundo recebeu aí R$ 7,07 livres de imposto de renda. Como todos sabem, os rendimentos, né, distribuídos pelos fundos, eles são isentos de imposto de renda. Pessoal, agora vamos falar sobre o foco desse vídeo, né, que é o relatório gerencial do XP-ML11, tá? No início do relatório, ele já apresenta aqui alguns empreendimentos que o imóvel possui, né? Nós temos aqui Catarina Fashion, temos International Shopping, o Plaza Sul Shopping, tem alguns demais outros imóveis aqui e mostra também as informações gerais do fundo, a data do início dele, CPF, o CNPJ, né, perdão, que é uma pessoa jurídica, o patrimônio líquido, a quantidade de cotistas que o fundo possui, quem que é o gestor, quem que é o administrador, né? O administrador é aquele cara que vai cuidar da parte burocrática do fundo, né, papelada, inclusive o registro, né, do fundo, quem faz é o administrador. E o gestor é o cara que toma as decisões ali, cuida da parte mais intelectual, né? É ele que decide sobre compra e venda de imóveis, pelas reformas que são necessárias no imóvel. Normalmente, esse gestor pertence ao setor imobiliário, normalmente, né? Isso aí a gente não é uma regra, mas geralmente é assim. Normalmente costuma acontecer do gestor ser um cara do ramo. A taxa de administração, que é 0,75 ao ano, conforme previsto no regulamento. A taxa de performance, que é 20% do que excedeu o benchmark. E o que é o benchmark? É o IPCA mais 6% ao ano, ok? De fato mesmo o texto, né, já começa na terceira página, e aí ele cita, né, como comentário do gestor, o que o gestor viu de positivo no mês. Ele dá uma explicação, né, de forma mais superficial, né, do que aconteceu no mês ali com o fundo. Costuma-se comparar o relatório gerencial do mês com o do mês anterior, ou até mesmo com o mesmo período do ano anterior, tá? Para ter alguma comparação mais real, né? Por exemplo, comparar o dezembro de 2021 com dezembro de 2020. São meses, né, que tem datas comemorativas de Ano Novo, Natal, então varia, né? Geralmente são essas duas comparações que tem, ok? Aqui nessa parte do comentário do gestor, ele fala que o fundo teve, né, no mês de dezembro de 2021, um crescimento de 8,3% em questão de venda, tá? Venda por metro quadrado. Então, os indicadores desse mês aí mostraram que o fundo está crescendo, que o fundo está se recuperando. Como falei com vocês,
É devagarzinho, a pancada da Covid foi grande, mas está se recuperando. E abaixo ele já fala também da distribuição dos rendimentos. E olha como que é importante, né, a gente entender o relatório. Justifica esse crescimento de 8,3 com o que o fundo distribuiu nesse mês de janeiro. Então, olha só, as vendas no mês de dezembro cresceram. Consequentemente, o fundo distribuiu uma cota maior, né? Um valor de rendimento, um valor de dividendo aí, por cota maior do que o do mês anterior. Então, olha só, vai distribuir aí, melhor, distribuiu, que esse relatório é referente ao mês de janeiro, né? Então, o mês de janeiro encerrou, o gestor foi lá e fez o relatório. Então, ele fala, né, que a distribuição de dividendo aí por cota foi de 85 centavos com data de pagamento em 25 de janeiro, ok? Aí ele fala, conforme apurado, né, conforme previsto em regulamento, o fundo deverá distribuir, aqui ó, no semestre, um montante igual ou superior a 95% dos lucros apurados, segundo o regime de caixa, ok? Então, está explicado aqui pelo gestor essa distribuição de dividendo. Ele ainda fala que no mês de dezembro teve a criação de uma reserva de contingência para o uso de eventual necessidade. Então, olha só, provavelmente, se as coisas continuarem numa crescente, o fundo está prevendo até uma reserva de contingência. Essa reserva já foi criada, né, com o intuito de resguardar o fundo para algum imprevisto que possa acontecer, e isso pode impactar os dividendos também. Tá? É um lado positivo, né, o fundo fazer uma reserva, mas ele vai fazer essa reserva com base também naquilo que ele receber. No fluxo financeiro, ele faz a comparação aí de dezembro de 21 com o ano e com os últimos 12 meses. Então, tem todas as saídas e entradas, né, principais do fundo, ele tem aí. Então, tem receita imobiliária, lucro imobiliário, receita FIIs, receita renda fixa. Então, é um fundo de shopping, mas ele tem aí outros FIIs no seu portfólio e também tem alguns recebíveis aí de renda fixa, tá? Alguns investimentos em renda fixa. Então ele tem aqui o que recebeu, né, o que entrou de caixa, 20.159.073, e as despesas, né, que foram na casa aí de 2.099.000, só com despesas operacionais. Não houve despesa financeira, ou seja, alguma multa, algum processo judicial, não teve nada, ok? Então, ele teve essa questão de despesa bem tranquila, né? O que possibilitou até fazer a distribuição de rendimento de 85 centavos. Se você for analisar os últimos dividendos, né, que foram distribuídos pelo fundo, vocês vão ver que foi um rendimento muito maior, né? Muito maior. Na página 4, ele já informa também um fato relevante, que no dia 23 de dezembro de 2021, o fundo fez a aquisição de 40% da estação BH Empreendimentos Imobiliários, detentora aí da concessão, né, do shopping Estação na cidade de BH, Belo Horizonte. Então ele explica, né, que até que era administrado pela BR Malls, no caso da estação BH, né, ele foi desenvolvido e é administrado pela BR Malls. Então o fundo ele quer ter uma participação minoritária, mas quer ter a sua gestão participando também desses grandes centros aí. Aí ele explica sobre o tamanho do shopping estação, né, embaixo,
conta um pouquinho da história, onde que ele está localizado, né, a região, o tamanho dele. Então, essa parte do fundo do fato relevante sobre a aquisição de 40% da estação BH Empreendimentos, ela termina exatamente contando um pouquinho, brevemente, da história do Shopping Estação. Ainda no fato relevante, não termina com o BR Malls, né, com o Shopping Estação, ele fala também da aquisição de cotas do FII, que é detentor do Via Shopping Park. Então, a XP, ela participou da oferta secundária, né, do FVPQ11, Fundo Via Park, onde adquiriu 27,72% das cotas do fundo. Então, o fundo gestor, né, do fundo XPML11, ele ainda justifica, né, que a compra da oferta dessas cotas, ela se dá pela oportunidade, né, de preço. Ainda foi contratado uma empresa independente para fazer o laudo de avaliação. Então, justificando aí a compra dessa quantidade de cotas, tá, de um FII. Tudo isso para justificar essa aquisição, que não é aquisição de um ativo, que diretamente vai ser gerido pelo gestor do XP, ML11, mas olhando como uma oportunidade aí no mercado. Ele fala agora sobre a localização, as mesmas coisas, né, que ele falou sobre o Shopping Estação BH, ele fala agora, só que de uma forma mais detalhada, né? Então, tudo isso ele colocou aqui no Shopping Via Park, né, falando um pouquinho mais sobre o Shopping Via Park, muito porque também o Estação BH, para quem é aqui de Belo Horizonte ou da região metropolitana, conhece, é um shopping pequeno, não tem tanta informação assim para se passar. Mas se for comparado com o tamanho do Via Park Shopping, eu nunca fui lá no Via Park Shopping, mas dá para ver que por foto ele tem aí uma área construída muito boa e um estacionamento também muito bom, né? Acredito que essa parte de fora que está aqui representada na imagem não seja todo estacionamento ainda. É bem provável que tenha um estacionamento coberto aqui em alguma parte, porque todo shopping tem um estacionamento coberto. Mas a área de estacionamento por fora da área construída aqui é realmente, para caso for utilizada para fazer algum evento externo, né, é uma área bastante considerável para poder explorar, né? E volta a falar um pouquinho mais do resultado financeiro, tá? E aí explicando, olha só, de janeiro de 21 até dezembro de 21, então ele fala aqui o ano de 2021, como que o FII se comportou, e aí vocês vão ver que essa parte azul mais escura aqui é referente à receita de locação. Então, a maior parte de receita vem de locação. Esse fundo sofreu muito na pandemia. Como a sua receita, mais de 90% dela, ela é de locação, das lojas que são locadas, e aí ele recebe o aluguel dessas lojas, ele tem evoluído e tem mostrado uma crescente boa. Então, aqui de janeiro, onde ele terminou com 0,35, ele terminou dezembro com 0,85. Consequentemente, foi o mês de dezembro que teve o maior custo em despesas operacionais, né? Vocês podem ver aqui que a barrinha azul mais escura, após essa linha de limite aqui embaixo, onde o 0,10 ele já está com sinal negativo, é a questão das despesas. Mesmo a despesa sendo a maior no ano, ele conseguiu pagar um dividendo por cota muito alto, que foi de 85 centavos. 0,85 aqui ele representa os dividendos, os centavos que ele pagou por cota.
Ele começou o ano pagando 0,35 centavos, chegou a pagar em março 15 centavos, que aí os cotistas devem ter ficado muito preocupados. O que está acontecendo com o fundo? Pagando 15 centavos, mas terminou recuperando e pagando 85 centavos. Então, nós temos aí o fundo, que ele na sua receita, ele tem locação, ele tem lucros imobiliários, ele tem receitas de outros FIIs e ele também tem receitas com investimentos em renda fixa, como LCI e outros. Despesas operacionais não teve. A evolução do valor da cota e volume médio diário da negociação também é representada pelo gráfico que está abaixo, abaixo do quadro que a gente viu aí sobre os rendimentos. Então nós temos aqui o valor patrimonial da cota, né? Ele diminuiu, ele começou em janeiro de 2021 valendo R$ 112, terminou caindo para 102, né? Ele começou a ser negociado pelo valor de mercado, né, que é a barrinha azul claro, a 114, hoje está a 99, na verdade terminou dezembro de 21 a 99, então tem mês a mês aqui esses dados. Tem também o volume médio diário, o mês que mais houve negociação desse fundo, né, entre compra e venda, a quantidade, a maior, foi representada em fevereiro, onde foram 6.576 negociações. Negociações, é a média diária, ok? O valor patrimonial da cota, galera, ele serve como base para saber se o fundo, como um dos indicadores, se o fundo ele está sendo negociado abaixo ou acima, ou seja, se ele está barato ou não. Quando o fundo está sendo negociado acima do valor patrimonial da cota, a gente entende que por esse indicador ele está mais caro do que o real patrimônio dele. Quando ele está sendo negociado abaixo, a gente entende que, lógico, é igual eu falei com vocês, a gente não usa apenas o indicador, mas esse caso de analisar pelo valor patrimonial, a gente tem indicativo de que se ele está sendo negociado acima, ele está caro. Se ele está sendo negociado abaixo, ele está barato. E aí o valor patrimonial da cota, o que ele é? Ele é o real valor das cotas, baseada no seu patrimônio, no seu real patrimônio, baseadas ali nos seus imóveis. Então a conta é bem simples, basta dividir o valor do patrimônio líquido do fundo pelo número total de cotas que o fundo possui. Tá? E aí a gente vai ter um resultado que vai ser importante para a gente fazer essa métrica, se ele está sendo negociado acima do que o fundo possui, acima do que o patrimônio dele realmente vale, ou se ele está sendo negociado abaixo. Ainda continua falando sobre a liquidez. É importante a gente saber disso, porque caso você precise fazer a venda, a gente não quer fazer venda, mas caso a gente precise fazer uma venda, é importante o fundo ter liquidez. É importante o fundo ser bem negociado na bolsa. Porque se você tiver um valor muito alto para poder vender, se não tiver liquidez, a sua ordem de compra, a sua ordem de venda, ela não vai ser executada. Então é importante o fundo ter liquidez, ser bem negociado. É um outro fundamento que você olha para o fundo e tem que ser um fundo bem negociado. Fundo com poucas negociações na bolsa, você não tem tanta dificuldade para se desfazer dele se você tiver uma quantia de cotas pequena. Mas se você tem um grande percentual na sua carteira e precisa fazer essa venda, você pode ficar aí em maus lençóis na hora de vender esse fundo aí, justamente porque não há muitas negociações para ele lá na bolsa. A carteira, como que ela é composta? Basicamente, como eu falei com vocês, 90% são imóveis, 90% são imóveis, e depois os outros 10%, os quase 10% aí,
3,9 são cotas de outros FIIs, 2,9 são CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, tem em caixa 1,8% que ele utiliza aí como reserva, e a receber de venda tem de imóvel aí tem 1% ainda a receber. Para terminar essa página, pessoal, ele fala aí sobre as obrigações do fundo, né? As dívidas que o fundo possui. Tem uma tabela com 4 CRIs aí, 4 obrigações. E ele fala também como que ele pretende quitar essas obrigações até o tempo, né? Ele até 2033. Tem aí que são de dezembro de 36, né, de 2036 o vencimento, mas ele pretende pagar até 2033. É uma estimativa, né? Depende muito de como o fundo vai se comportar, se ele vai ter caixa para fazer isso, mas ele tem aqui uma crescente, né, de começar pagando bem pouquinho em 2022 e terminar em 2033 pagando um alto valor aí para essas dívidas que ele possui. Galera, só voltando um pouquinho aqui nos indicadores operacionais, presta bastante atenção aqui no NOI, presta bastante atenção em tudo, mas o NOI é importante. O NOI é como se fosse o EBITDA, que a gente analisa em ações. Esse indicador aqui, NOI, ele é utilizado para demonstrar o lucro operacional da empresa, tá? No caso aí a saúde do imóvel, a saúde financeira do imóvel, a gente vê aqui como o NOI, ok? Então, no ano aqui de 2020, período início de pandemia, caiu muito, caiu menos 32%. Em 2021 já recuperou para 48%, né, e de 2019 até 2021 já tem um crescimento de 0,1%. Então, presta bastante atenção no NOI. Esse NOI aqui está indicando que o fundo ele está confirmando, né, aquela expectativa que os investidores têm nele de voltar a ser aquele fundo bom pagador de dividendo e com imóveis com capacidade de gerar renda para o fundo. Na página abaixo dos indicadores aí, ele fala que ele complementa algumas informações aí, mostra o gráfico, né, do NOI por metro quadrado, as vendas por metro quadrado no ano de 2021. Houve evolução tanto nas vendas quanto no NOI, isso é importante. Ele também explica sobre a questão da vacância, né, demonstra aí em forma de gráfico a questão da vacância, a vacância e inadimplência. A vacância ela começou com 4,3, né? A vacância é a parte do imóvel que não foi locada, né? Que está vago. Então ele começou o ano aí com uma vacância de 4,3%, terminou dezembro com 4,0%, chegou a bater no ano 5,8%, que foi em abril, mas retomou ao início do ano e até ficou abaixo do início do ano. O gestor ele tenta passar aí para o investidor, né? Cada gestor vai fazer um relatório diferente, é lógico, não vai ser todo o relatório que vai ser igualzinho a esse. Lógico que o relatório do XPML11 é sempre nesse formato, poucas coisas se alteram de um mês para o outro em questão de conteúdo, mas para outros FIIs vocês vão ter relatórios gerenciais diferentes, porque são outros gestores, é uma outra maneira que o gestor enxerga de passar a informação para o investidor, para o cotista. Então eu espero ter trago algumas situações que vocês possam encontrar, ou que vocês não têm tanta familiaridade com alguns termos, que vocês possam analisar esse fundo, esses relatórios de investimentos imobiliários, né, que são os FIIs. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo, e o que eu espero que eu tenha falado aí de maneira mais clara. Mas se não, deixe nos comentários aí. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.